Graça e a paz, irmãos. Gostaria de iniciar o culto. Eu gostaria de falar uma palavra, pregar com vocês, que se encontra em Salmos 117, versículo 1. Diz assim: Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos. Gostaria de orar com vocês. Oremos. Senhor meu Deus, nosso Pai, te agradeço, Senhor, por mais um culto, Senhor. Que as palavras venham tocar em cada coração, Senhor. Dirige esse culto, Senhor. E é o que eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Continue assistindo esse culto maravilhoso. Olá, povo abençoado de Deus. Boa noite a todos. Graça e paz a todos vocês. Deus esteja abençoando suas vidas. Glória a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos no nome de Jesus para cultuarmos a Deus em mais uma oportunidade que Ele está nos concedendo. Estou muito feliz de estar aqui junto com vocês. Hoje é noite de ceia. Desde já, não esquece de deixar ao seu alcance os elementos da ceia, o pão, o suco de uva, que representa o vinho, que por sua vez representa o sangue de Cristo. Não precisa ser um suco de uva sofisticado, dos mais caros. Pode ser até um suco de pozinho, que é baratinho, que vai representar o vinho do mesmo jeito. Porém, terá que ser de uva, senão não representa. Certo? Muito bem. Então eu quero ler um versículo da palavra do Senhor para nós iniciarmos o culto desta noite. E eu convido vocês, aqueles que puderem, a ler comigo na primeira carta que João escreveu, 1 de João, lá no finalzinho da Bíblia, bem pertinho do Apocalipse, 1 de João, capítulo 3, versículo 1, versículo 1. Nos diz assim a santa e bendita palavra de Deus: Vede com que grande amor nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque o não conhece a Ele. Que palavra bonita! Vede com que grande amor nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. Olha que bênção! Verdadeiro Filho de Deus é Jesus Cristo. Ele é o herdeiro de todas as coisas e nós somos co-herdeiros juntamente com Ele. Glória a Deus. Então é mais uma alegria muito grande nós podermos estar juntos para cultuar a Deus. Vamos orar pedindo a direção de Deus para o culto dessa noite. Santo Eterno Deus, nosso Pai Celestial, é com grande alegria em nossos corações que mais uma vez nos reunimos, ainda que todos estejamos, cada um na sua casa, mas nós temos este aparelho, temos a internet, que de uma certa maneira nos aproxima. Então nós estamos agradecidos ao Senhor por esta ferramenta que temos em mãos, e assim nós podemos juntos cultuar o teu santo nome. Receba, pois, ó Deus, o nosso louvor, receba, ó Deus, a nossa adoração, receba o nosso culto que nós devemos a Ti, porque só Tu és digno do nosso culto, só Tu és digno da nossa verdadeira adoração. Só podemos e devemos adorar a Jesus Cristo, Senhor nosso e Salvador nosso. Por isso, ó Deus, tudo que acontecer neste culto, que o Senhor venha, ó Deus, nos abençoar, ungir cada um de nós. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que irão
cantar, tocar, orar, pregar, todos estejam, ó Deus, unidos com o coração e com a alma para apresentar ao Senhor o melhor de nós. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe. Vamos dar continuidade ao culto em nome de Jesus. Posso arrumar a minha cama, posso varrer o chão, posso guardar o meu pijama, cuidar do meu irmão. O que eu posso fazer por você? O que é que eu posso fazer para servir você? O que é que eu posso fazer por você? O que é que eu posso fazer para servir você? Alimentar os pobres, cobrir alguém no frio, visitar um doente, dar um abraço amigo. Eu posso fazer você. Eu posso fazer e você. Você fez. Fazer e você. Deus me deu duas mãos pra servir. Deus me deu duas mãos pra servir. Deus me deu duas mãos pra servir. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, oh, oh.
que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus. Mas sem dúvida, mas sem dúvida, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua. Deus, Senhor, abençoe, Senhor, por mais um dia de vida, Senhor. Abençoe a minha família, Senhor. Abençoe cada um da família, Senhor, da Igreja Batista Peniel, Senhor. Abençoe essas pessoas, Senhor, que moram debaixo da ponte, Senhor. Que você traz comida para elas, Senhor. Que você dá uma casa para elas, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Senhor Deus, muito obrigado pelo mais um dia de vida. Eu te agradeço por eu estar aqui e que eu gosto muito de você. Que eu abençoo todas as pessoas da igreja e também pais, que vai ser o dia dos pais. E que eu abençoo a minha mãe, eu, minha avó e minha família. E eu te amo muito. Amém. Amém. Graças e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel. Hoje eu vou tocar a música Com Grande é Meu Deus, da Soraya Moraes. Que o Senhor venha abençoar a vida de vocês. Ouçam essa linda canção.
Antes de ministrarmos a ceia do Senhor nessa noite, eu gostaria de deixar uma palavra para a meditação do nosso coração desta noite. Espero em Deus que essa palavra possa falar ao seu coração. Espero em Deus que ela encontre um lugar onde lhe apraz, e ela mesma promete que não volta vazia. Então eu creio que nesse momento é importante nós nos reverenciarmos a palavra do Senhor. E quando nós falamos a respeito da palavra de Deus, quando nós falamos a respeito da Bíblia, nós estamos diante de um instrumento poderoso que Deus deixou para nós. Foi um legado que tivemos nos dias de hoje, porque a palavra de Deus, durante toda a vida, foi muito perseguida. E teve uma época da história que foi determinado grandes decretos e leis para queimarem as Bíblias onde quer que tivesse uma. Mas graças a Deus que, por mais que isso viesse a acontecer, nós chegamos nesse momento com a palavra de Deus em nossas mãos. E eu creio que ela é realmente a palavra de Deus para nossas vidas. Certo dia, fizeram uma pergunta para o nosso grande evangelista Billy Graham. Perguntaram a Billy Graham: Billy Graham, como é que você chegou à conclusão de que a Bíblia é a palavra de Deus? Então Billy Graham pensou um pouco, respondeu, disse para a pessoa que estava fazendo a pergunta: quando eu me converti, ainda quando jovem, e como todo jovem, todo novo convertido, paira algumas dúvidas em nossas mentes a respeito da credibilidade da palavra de Deus. E eu passei por isso. Mas eu coloquei a Bíblia sobre uma mesa, fechei os meus olhos e eu orei a Deus, disse Billy Graham. E Billy Graham disse assim: Senhor, na sua oração, eu creio que esta é a palavra do Senhor. De Gênesis ao Apocalipse, eu creio que esta é a sua palavra para o meu coração. E vou fazer de tudo na minha vida para não só crer, mas também obedecê-la. E em nome de Jesus eu digo amém. Ele orou dessa forma. E Deus levantou esse homem poderosamente. E foi um dos maiores evangelistas que o mundo conheceu. Porque ele creu na palavra de Deus, obedeceu. Você pensa que o inimigo não tentou ele para desistir, para colocar dúvida na cabeça dele, para levá-lo à incredulidade? Mas ele venceu, e venceu por meio da oração. Então nós temos diante de nós a palavra do Senhor, que está ao nosso alcance. E glória a Deus. Mas nesse momento também, eu me lembro da pergunta que Deus fez a Moisés, depois que ele teve a experiência com Deus na sarça ardente. Ele fez uma pergunta. Ele chamou Moisés para a obra, para liderar o povo de Israel. Ele fez um chamado a Moisés lá no deserto para que Moisés fosse tirar o povo de Deus do Egito e encaminhá-lo a Canaã. Mas em Êxodo capítulo 4, Moisés teve dificuldade de atender aquele chamado. Ele disse: Senhor, eles não vão me ouvir. Eles não vão acreditar na minha palavra. Mas eu estou nas suas mãos.
E Deus disse para ele: Moisés, o que é que você tem na sua mão? Ele disse: tem uma vara, tem um bordão. Ele disse para Moisés, Deus disse para Moisés: joga esse bordão no chão. E quando Moisés jogou aquele bordão no chão, aquele bordão se transformou numa cobra venenosa, como a naja que ficou tão falada nos últimos dias. E ele fugiu daquela cobra venenosa. E Deus orientou ele a pegar de novo a cauda da cobra e ela voltou a ser um bordão normal. E com isso Deus queria dizer para Moisés, e depois Deus fez outras demonstrações também, para que Moisés pudesse aparecer ao povo de Israel lá no Egito, e através de grandes milagres e também de grandes maravilhas que Deus iria fazer através das mãos de Moisés. E Moisés ficou realmente maravilhado com aquela experiência tremenda, né? E eu pergunto também para todos vocês nesta noite: irmãos, o que é que nós temos em nossas mãos como crentes em Cristo Jesus? O que é que nós temos em nossas mãos? Eu creio que a única coisa que temos em nossas mãos para dirigir, para orientar, para dar um norte nas nossas vidas é a palavra de Deus. Eu não vejo outra coisa. Muita gente anda dizendo por aí que a palavra de Deus é a única regra de fé e prática que temos. Irmãos, eu acho que esse velho chavão já nem funciona mais. Porque pouca gente está realmente desejosa de estar debaixo da autoridade da palavra de Deus. Há muita gente hoje querendo que a Bíblia sirva apenas aos seus caprichos. Muita gente querendo que a Bíblia apenas massageie seus egos. Mas a palavra de Deus é escudo e broquel. A palavra de Deus é justiça, é amor, é orientação e é um manual de disciplina para toda a família do Senhor. E nessa hora a gente não quer saber da palavra de Deus. Queremos só aquilo que é bom. Não, de jeito nenhum. Então hoje eu quero crer que eu estou diante de um povo que ama e que obedece a palavra de Deus. É fácil obedecer? Não, é difícil. Mas nós não podemos querer ler a Bíblia só para atender nossos desejos pessoais. Não, de jeito nenhum. Eu lembro quando eu era criança, na minha casa, em cima de um móvel, uma coisa assim, eu não lembro, tinha uma caixinha de promessas. Eu não sei quantos se lembram dessa caixinha de promessas. E você podia abrir aquela caixinha de promessas, pegar uma tirinha, tinha sempre um versículo da Bíblia. Mas só versículos bonitos. Só aquilo que agradava nossos olhos e nossa mente. Não tinha um versículo nas caixinhas de promessas que nos repreendia em nada. Era uma Bíblia maravilhosa daquele tempo, porque eu acho até que foi isso que deixou os crentes incrédulos e mal acostumados. Se lermos Romanos capítulo 11, versículo 22, está dizendo que Deus é um Deus de amor e um Deus também de justiça. São dois atributos de Deus que não podemos esquecer. E muitas vezes a palavra de Deus fala muito forte ao nosso coração. Muitas vezes a palavra de Deus é pesada para nós.
Mas nem por isso devemos deixá-lo de lado, abandonar. De jeito nenhum. A palavra de Deus não é aquela caixinha de promessas que nós tínhamos quando criança. A palavra de Deus é um todo. A palavra de Deus está completa nas nossas vidas, de Gênesis a Apocalipse. Jesus disse para o diabo lá na tentação do deserto que nós devemos crer em toda a palavra de Deus. Não é só numa parte. Toda a palavra de Deus. E eu quero ler com vocês aqui em Romanos capítulo 13, versículo de 1 a 7, que diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Algumas versões aparece a palavra potestades, que significa poder, autoridade. Toda alma esteja sujeita às potestades, às autoridades, ao poder público superiores. Porque não há autoridade que não vem de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Foi isso que Jesus disse para Pilatos: tu não estarias aí se meu Pai não tivesse te colocado. Então, irmãos, versículo 2 diz assim: por isso, presta atenção, meus amados, estamos diante da palavra de Deus, eu creio nisso, espero que você creia também. Por isso, quem resiste às autoridades, resiste também à ordenação de Deus. E os que resistem às autoridades trarão sobre si mesmos a condenação. Resistir às autoridades significa cavar para si mesmo sua própria condenação. Versículo 3. Porque os magistrados, ou seja, os juízes, as autoridades, os delegados, não são terror para as boas obras, de jeito nenhum. Mas para as más, para quem pratica maldade, a ruindade, a violência, coisas assim. Queres tu, pois, não temer as autoridades? Faz o bem, então. Faça o bem. E terás o louvor dela. Porque ela, quer dizer, a autoridade que está sobre nossas vidas, porque a autoridade, ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Então, Romanos 13, 4 está dizendo que as autoridades que estão sobre nossas vidas são chamadas de ministros de Deus. Não está dizendo que é o pastor que é o ministro de Deus, está dizendo que são as autoridades. O pastor também é considerado ministro de Deus, espiritualmente falando. Mas autoridades no nosso dia a dia são ministros de Deus. O versículo 5 fala assim: porque é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Olha que bonito. Por esta razão também pagais tributos, lógico. Por esta razão nós pagamos nossos impostos. Porque para as autoridades nos supervisionarem, para as autoridades cuidar de nós, por isso pagamos impostos, tributos. Por quê? Porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. As autoridades são chamadas de ministros de Deus pela palavra. E o último versículo 7 diz: portanto, dai a um que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, e a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Também devemos honrar as nossas autoridades. Vamos orar.
Pai, nos dirija nesta palavra. Nos dê graça diante daquilo que nós acabamos de ler. Clareia nossas mentes, abre os nossos corações, para que possamos estar cada vez mais submissos à sua vontade. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Então, como eu disse, há muita gente dizendo por aí que nós temos a Bíblia como a nossa única fonte de fé e prática, o único manual de fé e prática. Mas quando chega na prática mesmo, pouca gente está dando valor para isso. E olha, nós encontramos muitos exemplos na Bíblia. O próprio Jesus mesmo foi submisso às autoridades em muitas situações, em muitas circunstâncias. Jesus foi submisso. Marcos capítulo 15, versículo 5 registra que Pilatos ficou maravilhado quando ele pergunta para Jesus se Jesus é o rei dos judeus. Jesus diz: tu dizes. Porque ele sabia que para um bom grupo Jesus era realmente o rei dos judeus. Era o esperado, era o desejado de todas as nações, era o Messias, era o ungido de Deus que o povo esperava. Muita gente creu nisso, muitos não, mas uma boa parte creu nisso, como nós cremos até hoje. E Pilatos ficou maravilhado porque, diante da autoridade que Jesus possuía, Pilatos ficou maravilhado porque, mesmo assim, Jesus foi submisso à sua autoridade. Jesus podia reivindicar, Jesus podia questionar: eu sou o rei dos judeus. Jesus podia dar aquela chamada carteirada que algumas autoridades têm dado por aí. Vocês viram a repercussão daquele desembargador lá em Santos que não quis obedecer à lei municipal de usar a máscara, e o guarda não sabia quem era, e o guarda foi abordá-lo, e ele não quis obedecer o guarda lhe aplicou uma multa, e ele tirou a carteirinha do bolso. Eu sou uma autoridade, eu sou um desembargador, então eu mando em você não é nada, e pegou aquela multa e rasgou, mas isso está custando até o próprio cargo dele nesse momento. Por quê? Porque ele não quis, como cidadão naquele momento, ele era um cidadão como outro qualquer. Ele não estava togado, como se diz, ele não estava paramentado como juiz. Ele estava andando na praia de bermuda e passeando sem máscara, mas a autoridade ali era aquele guarda, e ele não quis submeter a autoridade daquele guarda, pelo contrário, humilhou aquele guarda, mas isso pegou muito mal para ele e está pegando até hoje. Jesus podia fazer isso diante de Pilatos, dar uma carteirada em Pilatos, mas Jesus se submeteu à autoridade de Pilatos. E isso é uma lição muito importante, que a gente vê isso em Jesus. O apóstolo Paulo teve diante de várias autoridades, diante de Félix, diante de tantos reis importantes para testemunhar de Jesus. Mesmo assim foi preso, apanhou muito por causa do nome de Jesus, mas sempre submisso às autoridades. Paulo dá esse exemplo de humildade, de um crente em Cristo Jesus, o tempo todo. Então, devemos, irmãos, estar submissos às nossas autoridades. Seria muito bom se a gente ouvisse a palavra de Deus. Seria muito bom se a gente desse crédito verdadeiramente à palavra de Deus. O profeta Isaías, lá muitos anos atrás, no capítulo 48, versículo 18, ele disse: se o meu povo tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, seria então a sua paz como um rio e a sua justiça como as ondas do mar. Perdemos muito, irmãos, de não ouvir a palavra de Deus. Não só a palavra de Deus nos ensina a sermos submissos às autoridades, porque é um princípio bíblico.
ouvir e obedecer às autoridades diante do que acabamos de ler em Romanos 13, 1 a 7, é um princípio bíblico, porque a Bíblia diz que eles são ministros de Deus para reger as nossas vidas. Você pode dizer, mas pastor, hoje em dia as autoridades são corruptas, as autoridades vivem através de dinheiro, há tantos escândalos nesse momento. Tem um secretário que foi preso ontem pela Polícia Federal porque estava agindo errado no seu mandato de deputado. Mas, irmãos, não importa. Não importa saber que o prefeito das nossas cidades, vereadores, deputados, são corruptos. Não importa, no tempo de Paulo também. Você pensa que Pilatos era flor que se cheirasse? Você pensa que Herodes era flor que se cheirasse? Não, eles estavam ali porque foram nomeados, mas eram corruptos. O próprio João Batista muitas vezes repreendeu Herodes por suas atitudes pecaminosas, mas não importa, eles eram autoridades. E nós temos hoje nossas autoridades, o presidente da República com sua equipe, os governadores, sua equipe, os prefeitos, seus vereadores, sua equipe. Não importa, nós precisamos obedecer à palavra de Deus. Não adianta reclamar, fomos nós que os colocamos lá, fomos nós que os elegemos para dirigir a nação, os estados e municípios. E depois nós vamos ficar reclamando que são corruptos? Não, eles vão dar conta do que estão fazendo a Deus, em relação se estão fazendo certo ou errado. O que importa é obedecer, porque é um princípio da palavra do Senhor. Mas obedecer, irmãos, às autoridades não é somente um princípio da palavra de Deus. Obedecer às autoridades também é uma questão de amor. Primeiro, amor a Deus, que nos amou primeiro, que nos escolheu primeiro. Quando nós obedecemos à autoridade, nós estamos amando a Deus e também a sua palavra. Nós estamos amando a nós mesmos, porque a Bíblia diz que elas são ministros de Deus ao nosso favor. Nós somos abençoados com a presença das nossas autoridades. Quem não deve, não teme. É isso. Terceiro, é uma questão de amor às nossas famílias. Quando obedecemos às autoridades, não fazemos nada do que é errado, nós estamos protegendo as nossas famílias. E quarto, nós estamos também amando a Deus em relação à igreja, em relação às nossas ovelhas, em relação ao nosso povo. Graças a Deus, quantas vezes nós fizemos vigílias na igreja e eu sempre orientei nosso povo, pessoal, não vamos ficar até muito tarde para não fazer muito barulho, a fim de que os nossos vizinhos reclamem e eles vão reclamar para as autoridades. E já vi muitos casos de vizinhos reclamarem e a polícia chegar em várias vigílias e ter aquele dissabor da polícia mandar fechar a igreja, sair todo mundo, embora para casa. Já aconteceu isso. Inclusive, numa ocasião aqui em Barueri, numa reunião de pastores, teve um mal-entendido tão grande que alguns crentes até se exaltaram e partiram para cima da polícia. Foi preciso a polícia reagir mais severamente. E numa reunião de pastores, o comandante, o subcomandante militar da região, não me lembro agora o nome dele, mas ele compareceu pessoalmente a convite do pastor que o convidou
para ele dar uma explicação daquele ocorrido, daquele mal entendido entre polícia e crentes brigando na porta da igreja. E ele pediu desculpas, que aqueles soldados talvez exagerassem um pouco, mas os crentes provocaram a polícia. Mas por quê? Porque são crentes rebeldes, que não querem obedecer, às autoridades. Por quê? Porque não ama a palavra de Deus, porque não conhece a Bíblia. Tem muito pouca gente aí que conhece a Bíblia. Muito poucos crentes que não conhecem a Bíblia, quer fazer as coisas do seu próprio jeito. Isso termina em tragédia. Por isso, meus irmãos, a Bíblia diz, por causa da nossa consciência, devemos amar, devemos orar e devemos obedecer às nossas autoridades. Não adianta andarmos por aí e dizer que amamos a Jesus. Isso é muito fácil, dizer que a gente ama Jesus e não obedece a sua palavra. E não obedece às autoridades que está na palavra. Isso não é coisa do ocaso. Isso é bíblico, obedecer às autoridades. Jesus disse muito claramente em João capítulo 5, versículo 30, Jesus disse assim: não busca realizar sua própria vontade, e a vontade do Pai que lhe enviou. Ou seja, não busca realizar aquele que ama Jesus, não busca realizar sua própria vontade, mas realizar a vontade do Pai que lhe enviou. Então é fácil dizer que a gente ama Jesus, mas não quer fazer a vontade de Deus, não quer obedecer a palavra, né? Apocalipse capítulo 1, versículo 3, diz assim: bem-aventurados são aqueles que leem, são aqueles que ouvem as palavras desta profecia e as guardam, as coisas que nelas estão escritas. Bem-aventurado aquele que lê. É importante ler a Bíblia, ouvir, mas também guardar, ou seja, obedecer o que a palavra de Deus está falando. Apocalipse, versículo 1, capítulo 3. Você pode dizer, mas pastor, aonde você quer chegar? Por que você está falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso, irmãos, que nós estamos diante de uma pandemia. Não é só uma endemia, é uma pandemia. Uma endemia é algo mais regional, é uma doença que surge em determinado local específico. Houve muitas endemias no Brasil que foram combatidas, mas essa pandemia do coronavírus, essa ninguém conhece. Essa chegou de repente. Dizem que muita gente já tinha sido avisada, mas pouca gente deu crédito para ela. E olha o que aconteceu, nós tivemos o carnaval no Brasil e a pandemia já estava se alastrando, já estava chegando aqui no Brasil. E estamos pagando um preço muito caro por causa disso. Todos os países da Europa que tiveram a coronavírus no início, em 3 meses de luta, de quarentena, conseguiram debelar essa doença. Nós no Brasil já estamos indo para o 5º mês e ninguém chega a uma conclusão. Os nossos governadores estão perdidos, desorientados. O próprio diretor do Instituto Butantan, um dia desse, numa entrevista que eles dão todos os dias à tarde, ele disse: nós perdemos a batalha para o coronavírus. Só a cidade de São Paulo, neste fim de semana, apresenta um relatório de mais de 10.000 mortes. Haja cemitério para tanta gente. Só no Brasil está chegando o número de 30.000, talvez passe. No estado de São Paulo, melhor dizendo, desculpe.
E no Brasil, nós já estamos chegando ao número de 100 mil mortes. Quantas covas foram cavadas, quantas covas foram preparadas para 100 mil? E eu me lembro exatamente no começo, que nós começamos a fazer os cultos online, nós tínhamos apenas 300 mortes no estado de São Paulo. E agora já chega um número de quase 30 mil. Então, irmãos, há uma grande polêmica. Travou-se uma grande polêmica agora, porque os governos flexibilizaram tudo, abriram as portas, torneiras, shoppings estão abertos, os bares estão abertos, o comércio está aberto. Enquanto isso, muita gente continua morrendo. E as escolas também estão passando os seus momentos difíceis. Os governos querem jogar a responsabilidade da abertura das escolas nas costas dos pais. E muitos pais não concordam com isso. E agora? Vai voltar às aulas ou não? Que situação difícil. Alguns prefeitos decidiram assumir sua própria posição pessoal. Belo Horizonte abriu as portas, abriu as escolas, Belo Horizonte abriu as escolas e o número de infectados aumentou e mortes também. Belo Horizonte era uma das cidades que estavam mais controladas do coronavírus. Mas agora é uma das cidades mais infectadas. Dias atrás estava naquele mapa vermelho que a Globo sempre mostra. Eu acho que ainda continua. Então foi obrigado a fechar as portas outra vez. Outro lockdown. Por quê? Porque o número aumentou muito. Essa curva ascendente que todos os dias mostra, ainda está lá no topo. Não cai. Que jeito. Ficou ali e ali parou. Até agora não caiu. E eu percebo que muitos pastores resolveram abrir as igrejas por conta própria, mesmo sem as autoridades orientarem. E eu já disse para vocês, muitas dessas igrejas que abriram são igrejas grandes que pagam aluguéis exorbitantes. Tem gente que paga 10, 20 mil reais, 30 mil reais por mês de aluguel e precisa de dinheiro. Porque sim, só com os cultos online, irmãos, a entrada de dízimos e ofertas é muito baixa. Somente tem dizimado na Igreja Batista Peniel os crentes e os dizimistas fiéis. Aqueles que um dia aprenderam na vida que não importa a circunstância, eles são dizimistas da mesma forma. Porque assumiram um compromisso com Deus. Mas muitos que nem davam seus dízimos e ofertas, agora que não dão mesmo. Entendeu? Porque a igreja está fechada, para que eu vou dar dízimo? Mas esquece que a igreja mesmo fechada, há muitos compromissos a serem saudados. A nossa igreja está em obras. O irmão Zé Antônio está lá numa luta tremenda com o irmão Reginaldo, nosso pedreiro querido, que está fazendo uma reforma, a igreja está ficando bonita, está gastando. Por quê? Porque nada parou na Igreja Batista Peniel. Mas tem igrejas por aí que pagam aluguéis exorbitantes. E muitos desses pastores que têm um padrão de vida muito alto, recebem um alto salário, estão desesperados. E por isso que tem que abrir essas igrejas. Algumas delas foram proibidas, eles entraram com recurso. E um infeliz de um juiz concedeu a liminar de abertura. Então não é ele que vai estar lá, não é a família dele que vai estar lá. Então, muitos desses pastores abriram suas igrejas. Eu digo que quem abrir as igrejas agora está sendo um irresponsável. Não conhece a Bíblia.
Porque a Bíblia diz que há um princípio forte em Hebreus 13, de 1 a 7, que diz que devemos obedecer às nossas autoridades. Princípio bíblico, sem sombra de dúvidas. Mas eu não tenho nada a ver com eles. Só estou dizendo que como é que eu posso ensinar obediência ao meu povo se eu sou o primeiro a desobedecer? Nós, os rapazes que serviram ao exército, sabem quanto é importante uma ordem das autoridades no exército, sargento, tenente, comandante. Ai de quem desobedecer. Na polícia militar também, pergunta para um militar se ele gostaria que as pessoas desobedecessem às suas ordens. Pergunta para os comandantes da GCM, que funcionam também como autoridades sobre nós. Pergunta para eles se eles gostariam que as pessoas desobedecessem. Pergunta para aquele guarda lá em Santos como foi difícil para ele receber aquelas ofensas daquele homem ali, porque aquele juiz, ele deveria obedecer aquele GCM, porque naquele momento o GCM era autoridade sobre ele. Então, como é que eu vou ensinar obediência a Deus? Como é que eu vou ensinar obediência à palavra de Deus se eu sou o primeiro a desobedecer? Isso é completamente incoerente com a Bíblia. Não. Então, eu gostaria que o nosso povo da Igreja Batista Peniel, tem muita gente querendo que a igreja abra agora, né? Eu recebi muitas perguntas, pastor, quando que a igreja vai abrir? Eu não aguento mais de saudade, eu estou com saudade. Olha, eu quero só dizer para você que está me ouvindo, boa parte dessas pessoas que vieram perguntar são pessoas que nunca tiveram compromisso com Deus, com a igreja. Aparece de vez em quando. Nunca deram um dízimo, uma oferta na igreja. Nunca deram R$1 para a Cristolândia. Nunca levaram 1 quilo de arroz para ajudar as pessoas que são necessitadas. Mas agora querem que a igreja abra por toda a lei. Alguém até chegou a dizer, pastor, já que a igreja Peniel não abre, eu vou em outra, porque eu estou querendo um culto. São pessoas que não têm nenhum compromisso com a igreja. Pode ir, porque você nunca teve compromisso com a nossa igreja. Então você em outra é a mesma coisa, não faz diferença. Entendeu? Então, nessa semana teve uma enquete na Rádio Bandeirante, que eu ouço a Rádio Bandeirante pela manhã, os noticiários, e eu gosto muito do programa das 8 às 10, enquanto eu puder aqui, estou ouvindo. Gosto muito de assistir aquela programação. E eles fizeram uma enquete essa semana, na sexta-feira de manhã, com relação à abertura das escolas. Já que há essa dificuldade de abrir as escolas agora, uns querem, outros não querem, fizeram uma enquete. Quais são os pais que têm coragem de enviar seus filhos para a escola nessa hora em que a pandemia continua, que o coronavírus continua matando muita gente? Quais são os pais que têm coragem de enviar seus filhos? E o programa foi das 8 às 10. Até perto das 9h30, a enquete respondia o seguinte: 65% dos pais não tiveram coragem de mandar seus filhos para a escola. 25% tiveram coragem. E o restante não sabiam responder. Mas até aquele momento, 65% não tinham coragem de mandar seus filhos para a escola. É isso? E 25% tinham coragem de mandar. Então, a maioria esmagadora, absoluta, dos pais em São Paulo não concorda de mandar seus filhos para a escola.
Eu quero fazer essa pergunta para o povo da Igreja Batista Peniel, principalmente aqueles que estão querendo que a igreja abra a todo custo, né? Quero fazer essa pergunta para vocês. A Igreja Batista Peniel tem escola dominical, domingo de manhã e o culto à noite. Eu quero perguntar para você, que quer que abra a igreja agora. Você teria coragem de mandar os seus filhos para a escola dominical agora? Eu não posso restringir. Eu não posso chegar no portão e proibir, vai entrar só X, número X de crianças e o resto volta para casa. Não posso fazer isso. A igreja é de todos. A igreja tem que ser aberta a todos. Então, se quiserem abrir a igreja agora, eu não proíbo. Como pastor da igreja, está liberado. Pode abrir a igreja agora. Pega a chave da igreja, pode ir lá abrir e realizar o culto que vocês quiserem. Eu não vou por enquanto, nem eu nem minha esposa, porque nós estamos ainda no grupo de risco. Mas a igreja está liberada. Mas eu quero só fazer uma pergunta para você que está insistindo nisso. Você quer que abra a igreja só para os outros irem e você ficar em casa? Ou você também tem coragem de ir para os cultos e ficar aglomerados no culto da igreja? Se você tem coragem, pode ir. Você tem coragem de mandar os seus filhos? Você tem coragem de mandar os seus netos para a escola dominical? Então, é fácil eu dizer que quero que abra a igreja. Mas eu mesmo não vou. Os outros quiserem que vão. Então, irmãos, não vejo razão para precipitação. Não vejo razão para desespero agora. Podemos esperar um pouco mais. Hoje fiquei sabendo que o governador resolveu abrir as escolas em setembro, depois do dia 7 de setembro. Até agora ele ainda estava achando que podia abrir em agosto. Resolveu abrir em setembro, lá em São Paulo. E você sabe que quando o governador de São Paulo decide uma coisa, os outros prefeitos vão tudo atrás. Entendeu? Só em setembro. Então não vejo razão, hoje nós estamos ainda nos primeiros dias de agosto e nós podemos esperar um pouco mais. Mas, por favor, não me oponham. Vocês podem fazer o que vocês acharem melhor. Pode abrir a igreja. Pega a chave, abre a igreja, pode fazer. Do contrário, irmãos, não costumo ir atrás da maioria. Jesus não me ensinou isso. Não devemos correr atrás da maioria. Devemos ficar com a palavra de Deus. Ela é a única que devemos seguir. Porque ela é bênção para nossas vidas. Então, ficamos com a palavra de Deus. Vamos ouvir as autoridades. Tem alguns prefeitos dizendo: não abra as escolas, mas abra as igrejas. Ele não entende o que é isso. Igreja também é uma escola. A igreja tem escola bíblica. A igreja é um lugar de ensinamento no púlpito, onde quer que esteja. A igreja é uma escola. A ministra Priscila ligou essa semana para a prefeitura para saber a respeito se podia voltar à escola de música, que é na igreja, não é lá na prefeitura. E a resposta foi não, não pode. Não pode. Então, se não pode abrir a escola de música, não pode abrir as escolas seculares, por que vai abrir a escola dominical, onde as crianças, os jovens, os adolescentes vão se reunir? Não entendo. São coisas que eu não consigo entender. Né? Então, quero deixar bem claro aqui que eu não sou contra, quem quiser pode abrir. Não estou proibindo, pode abrir. Porém, eu e minha esposa vamos nos resguardar mais um pouco. Né? O ideal para mim, na minha visão, é voltar aos cultos só quando tivesse uma vacina. Mas muita gente acha que manter distância, usar máscara, lavar a mão com álcool gel é o suficiente. Não, senhor. As lojas que foram orientadas a abrirem, essas lojas, elas têm um aparelho para medir
a temperatura da pessoa na porta e usar um tapete especial para limpar os pés, para jogar os coronavírus ali no tapete. Depois você entra. Não é só abrir igreja, não. Tem que cumprir os protocolos exigidos pelas autoridades sanitárias. Então, na minha opinião, só voltemos aos cultos quando estivermos totalmente seguros, porque o bom pastor vela por suas ovelhas e terão que dar contas de Deus, a Deus sobre elas. Está em Hebreus capítulo 13, 7. Então, os pastores que amam suas ovelhas devem primeiro estar debaixo da obediência da palavra de Deus, ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que Deus determina que está na palavra. Não conheço nenhuma profecia que não esteja de acordo com a palavra. Se estiver fora da palavra, para mim, não é profecia, profetada. Né? Então, no começo da pandemia, alguém viralizou uma profecia que chegou no ouvido de vários membros nossos, deixou o povo tudo desesperado, dizendo que esta era a estratégia do diabo para fechar as igrejas e que Deus não concordava com isso. Isso não bateu, isso não entrou no nosso coração, foi descartado. Profecia que não é atestada com a palavra de Deus, para mim não é nada, entendeu? Não é nada. Fiquemos com a Bíblia, fiquemos com a palavra, fiquemos, irmãos, com aquilo que é melhor para nossas vidas. Tudo foi escrito para o nosso proveito, diz a palavra de Deus. A palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes que penetra lá na divisão da alma. E ela é poderosa para fazer diferença dentro dos nossos corações. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Vamos participar da ceia do Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém? Então, graça e paz. Mais uma vez estamos reunidos diante da palavra de Deus para participarmos da ceia do Senhor, embora esteja cada um no seu cantinho, cada um na sua casa, mas estamos juntos pela fé através da internet. Eu quero ler a palavra de Deus, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 26, de 26 a 29. Diz assim: quando comiam, Jesus tomou o pão, abençoou, o partiu e deu aos discípulos, e disse: tomai e comei, isto é meu corpo. E depois tomou o cálice, dando graças, e deu dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Senhor, abençoa, meu Deus, nossas vidas, e que a sua palavra, ó Deus, possa achar lugar em nossos corações nesta hora. Nós te oramos agradecidos em nome de Jesus. Então, queridos, estamos diante da Bíblia, não podemos abrir mão daquilo que o Senhor nos ensina, e periodicamente, uma vez por mês, uma vez por domingo, a gente se reúne em torno da palavra para celebrarmos a ceia do Senhor. E eu quero dizer a você que devemos participar da ceia. Todos aqueles que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, que obedeceram a sua palavra, desceram as águas batismais e estão em plena comunhão com Deus, essas são as pessoas, esses são os crentes que devem participar da ceia. Nós até pedimos que, enquanto estivermos realizando a ceia através da internet, que somente os membros da igreja venham participar da ceia do Senhor, da Santa Ceia. E os demais irmãos que estão nos acompanhando, nós pediríamos carinhosamente que participem em suas igrejas, e mesmo que as suas igrejas estejam fechadas, mas haverá um momento que elas irão abrir. Então, tudo vai voltar ao normal em nome de Jesus. Então, eu quero deixar essa palavra para todos vocês em nome de Jesus. Somente aqueles que são lavados e remidos no sangue de Jesus é quem deve participar da ceia do Senhor.
Salvador. Na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Mercy da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Impressionante é o seu amor. Ninguém te viu e me mostrou quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Amém. Vamos estar orando, agradecendo a Deus por esse privilégio que nós temos hoje de cearmos, de trazer à memória o sacrifício de Jesus na cruz por nós. Amém? Tome o pão na sua mão e o cálice do vinho e vamos orar nesse momento, crendo que o Senhor é poderoso para estar agindo na nossa vida, na vida da nossa família, em nome de Jesus. Pai querido, Pai de amor, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento tão precioso de estarmos, ó Deus, agora trazendo à memória, Senhor, o sacrifício que o Senhor fez na cruz por nós, Senhor. Ó Deus, nós não temos palavras, Pai, para te honrar, para te louvar, para te agradecer, porque nós não merecemos nada, Pai. Mas o teu amor foi tão grande, que entregou seu único filho para morrer na cruz em nosso lugar. Ó Senhor, que o Senhor venha agora, Pai, Senhor, visitar cada lar, cada vida que está agora, Senhor, em comunhão contigo, buscando a tua presença, Pai. Ó Deus, se houver alguém com coração pesado que possa estar agora, Senhor, pedindo a tua misericórdia, a tua graça, Pai.
ó Deus, e que nesse momento, Senhor, o Senhor venha, Senhor, agir em favor dessa pessoa, Pai, trazendo cura, Senhor, não somente para o seu corpo, mas para o seu espírito também, Pai. Ó Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo pão, Senhor, que representa o teu corpo partido ali por nós, Senhor. O teu corpo que foi dilacerado, recebendo, Senhor, aqueles chicotes, Pai, recebendo, Senhor, aqueles pregos nas tuas mãos, Senhor. O teu corpo foi partido por amor de nós, Senhor. Ó Deus, nós abençoamos esse pão agora, simbolizando agora o corpo do Senhor que foi partido em nosso favor, Pai. Ó Deus, nós também abençoamos também, Senhor, esse cálice com suco de uva, representando o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz em nosso favor. Obrigada, Senhor, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, Pai. Oh Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome, exaltado seja o teu nome, Senhor. E muito obrigada por esse momento tão maravilhoso em que podemos juntos participar deste momento, Pai, relembrando esse acontecimento que marcou a história da humanidade, Pai. Ó Deus, e assim nós faremos, Senhor, até aquele dia precioso em que estaremos novamente juntos, reunidos contigo, Pai, participando das bodas do Cordeiro, Senhor. Ó Deus querido, que o Senhor possa nos sustentar, que o Senhor possa, Senhor, fortalecer a nossa fé a cada dia, Pai, segurando na nossa mão, Senhor. Ó Deus, nós dependemos de Ti, Senhor. Ó Deus, que esse sangue e esse pão, esse suco e esse pão que representa agora, Senhor, o Teu corpo ali na cruz, partido por nós. Senhor, que hoje, Senhor, venha, Senhor, a realmente calar na nossa mente, no nosso coração, o quanto nós somos, Senhor, imerecedores dessa graça, mas o quanto também nós somos agradecidos, Pai, por podermos, Senhor, fazer parte, Senhor, da Tua família, Senhor, através desse sacrifício do Senhor, hoje nós temos chamados filhos de Deus, que através desse sacrifício nos trouxe reconciliação com o nosso Pai Celestial. Nós te adoramos, nós te louvamos, no precioso nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então pegue seu pãozinho, nesse momento, feche os seus olhos e todos juntos agora vamos comer o pão em nome de Jesus. Comamos o pão. Amém? Todos comeram o pão. Amém. Agora em seguida, pega o suco de uva que está ao seu alcance, em nome de Jesus. Feche os seus olhos novamente e pela fé vamos tomar esse suco, lembrando de que ele representa o sangue de Jesus que purifica os nossos pecados. Vamos tomar o suco em nome de Jesus. Tomemos. Glória a Deus. Aleluia. Pai, mais uma vez, aleluia, nós aproveitamos essa oportunidade. Louvado seja o teu nome, Pai. E nós queremos mais uma vez usar o nome poderoso de Jesus para abençoar as pessoas, amém, Pai, que estão participando desta ceia. Em nome de Jesus. E nós queremos, ó Deus, fazer uma oração de fé em favor dos enfermos, Senhor. Sim, meu Deus. Primeiro nós queremos orar pelas pessoas que estão enfermas fisicamente. E nós daqui, ó Deus, damos uma ordem para as pessoas que estão com problemas renais, para as pessoas que estão tendo dificuldade, talvez uma pedra nos rins, ou talvez com dificuldade urinária,
pessoas que estão, ó Deus, atravessando problemas renais. Nós oramos aqui, ó Deus, determinando pela fé em Cristo Jesus, que este mal seja removido do corpo desses irmãos. Em nome de Jesus. E nós também determinamos aqui, ó Deus, que todo nódulo que esteja no corpo das pessoas que estão ao nosso alcance sejam repreendidos em nome de Jesus. Que a mão poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja agora removendo esses nódulos. Ó Deus, que esses irmãos recebam a cura divina nesse momento, em nome e por amor de Jesus. Quero orar também em favor, ó Deus, das pessoas que estão sofrendo com enxaqueca, dor de cabeça, que não passa, que não tem fim. Nós daqui repreendemos esse mal no poder do sangue precioso de Jesus. Amém. Agora também, Senhor, nós queremos orar em favor das pessoas que estão enfermas emocionalmente, pessoas que estão enfermas da alma, pessoas que estão enfermas, ó Deus, psicologicamente falando, pessoas que estão, ó Deus, lá nas suas mentes perturbadas, conturbadas, ó Deus, cheias de dúvida, de confusão. Nós oramos para que essas mentes, corações sejam limpos agora em nome de Jesus. Limpa, Senhor Deus, todo ataque do inimigo, Senhor, toda obra de Satanás, toda seta maligna e toda arma forjada contra essas pessoas sejam agora desfeitas por este sangue poderoso de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Senhor, liberta essas vidas, liberta essas almas, para que o poder do Espírito Santo de Deus tenha lugar em seus corações. Aleluia. Porque, ó Deus, tanto fisicamente como espiritualmente, ó Deus, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo do Senhor. Glória a Deus. E o nosso corpo precisa estar limpo, tanto de um lado quanto do outro. É assim que nós pensamos, é assim que nós agimos, é assim que nós cremos. Em o nome e por amor de Jesus, que Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. E glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Papai, já é um dia muito especial. Quero dizer, você é tão legal. Mora dentro do meu coração. Eu te amo de montão. Papai, vou cantar hoje pra você saber que eu adoro brincar com você. E com você fica mais divertido. Papai é o meu melhor amigo. Hoje é o dia especial. Eu só quero te lembrar. O dia é genial. Hoje é o dia especial. Eu só quero te lembrar. Eu te amo, papai. Papai, um dia muito especial. Tudo dizer, você é tão legal. E mora dentro do meu coração. Eu te amo de montão. Papai, vou cantar hoje pra você saber que eu adoro brincar com você e com você ficar tão divertido. Papai é meu melhor amigo. E é dia especial. Pai, feliz Dia dos Pais. Eu te amo muito, de coração.
desejo um feliz Dia dos Pais, tá? Beijo, tchau. Papai, eu te amo. Feliz Dia dos Pais! Te amo, pai! Feliz Dia, pai! Feliz Dia dos Pais! Eu te amo, papai. Eu te amo, papai. Banda torcida! Banda torcida!